Olá, terceiros anos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Gabi e hoje nós teremos mais uma aula de geografia. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a degradação ambiental no campo. Quando o campo é degradado, é prejudicado? Nós vamos aprender que existem algumas atividades que podem causar esses problemas. Quais atividades são essas? A agricultura, a pecuária e o extrativismo. Essas atividades podem prejudicar o campo, podem causar a degradação ambiental. Mas como isso acontece, prof? O que essas atividades podem causar? As atividades podem degradar o campo, causando a extinção de espécies vegetais e animais, ou seja, essas espécies vegetais e animais podem acabar, podem ser extintas. Também pode ocorrer a destruição do solo, o solo pode ficar destruído devido à erosão, mas nós vamos aprender sobre isso no decorrer da aula. Também pode ser causado o assoreamento dos rios. Os rios podem ser soterrados com terra. Isso pode prejudicar a vida dos outros animais que vivem nesse rio. E nós também vamos aprender no decorrer da aula. E a poluição das águas. As águas podem ser poluídas devido a todas essas atividades, devido à agricultura, pecuária e extrativismo. Mas na aula de hoje nós vamos aprender sobre a extinção de espécies vegetais e animais, a destruição do solo e o assoreamento dos rios. E na próxima aula nós vamos aprender sobre a poluição das águas, ok? Então vamos lá! E agora nós vamos aprender como ocorre a extinção de espécies vegetais e animais. Quando o desmatamento ocorre em uma área desmatada, para dar lugar a um pasto para a criação de animais, ou plantações, né? Quando nós realizamos essa atividade para agricultura, ou até mesmo para realizar o extrativismo mineral, em que eles precisam devastar uma área, desmatar toda ela, tirar toda a vegetação. O que isso pode ocasionar? Pode ocasionar a extinção de espécies vegetais. Muitas plantas vão ser desmatadas para dar lugar à criação de animais, para dar lugar à agricultura, às plantações e à extração mineral, em que eles vão desmatar toda a área. Então, as espécies que viviam nesse local podem entrar em extinção, podem ser extintas. Essa espécie vegetal pode acabar. E quando o desmatamento vai ocorrer em uma área, muitas espécies animais também vão ser prejudicadas. Por quê? Porque quando a área é desmatada, os animais que viviam ali vão perder o seu habitat. Então, eles não vão ter onde morar. E com isso, essa espécie pode acabar, pode ser extinta. Então, a extinção de espécies vegetais e animais é um grande problema ambiental no campo, porque essas espécies acabam perdendo o seu local, tanto os animais quanto as plantas. Um outro problema causado pela agricultura, pecuária e extrativismo é a destruição dos solos. Devido a essas atividades, toda a vegetação do solo vai ser retirada, vai ser desmatada. Esse solo vai ficar desprotegido. E quando ele fica desprotegido, ele pode sofrer erosão. Mas o que é erosão, Prof. Gabi? É um processo de desgaste da superfície da terra. Vamos pensar com a prof. Se o solo está desprotegido, não tem nenhuma vegetação, ele não vai ter nenhuma proteção contra a ação da chuva, do vento.
E essa água da chuva vai escoar pelo solo e vai levar porções de solo com ela, ou seja, pode criar até várias rachaduras do solo, devido à erosão, devido à ação da chuva e do vento. Mas existe uma outra forma de causar essa erosão do solo também. Quando nós realizamos uma atividade de plantação, nós vamos utilizar várias máquinas. Então, na agricultura, são utilizadas muitas máquinas. E essas máquinas são muito pesadas. E com isso, o solo pode ficar endurecido. E devido ao endurecimento do solo, o solo pode começar a criar rachaduras. E esse é um outro problema causado por essas atividades, a destruição do solo. Agora nós vamos aprender sobre o assoreamento dos rios. O assoreamento é um problema causado pela falta da mata ciliar. Mas o que é a mata ciliar, prof? A mata ciliar é toda a vegetação que fica nas margens de um rio. Ela serve como uma proteção, ela evita a erosão do solo. Mas quando essa mata ciliar é retirada, o solo vai perder a proteção, certo? E pode ocorrer o quê? O assoreamento dos rios. O que é o assoreamento? O assoreamento é quando a terra do solo vai ser carregada pela chuva e vai chegar até os rios. A terra, a areia, tudo que está naquele solo. E quando isso acontece, o rio vai perder a sua profundidade, porque a terra vai começar a soterrar aquele rio, então ele vai ficar raso. E com isso, muitos peixes que vivem naquele rio, muitos organismos podem ser prejudicados, porque eles precisam de profundidade, eles precisam de água, e quando a terra vai entrar nesse rio, o volume de água vai diminuir, porque a terra está entrando no rio e o rio vai perder a sua profundidade. Isso pode afetar também as navegações. Então, os barcos que são pesados, que precisam de profundidade para navegar naquele rio, não vão conseguir navegar, porque o rio perdeu a sua profundidade por conta da terra, por conta do assoreamento. Então, o assoreamento dos rios é um problema bem grave, que pode comprometer a vida de vários organismos que vivem no rio. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido todo o conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, procurem as profs. Não esqueçam de realizar o questionário e as atividades no livro didático. Um grande beijo e até a próxima aula!